Glória a Deus, boa noite, graça e paz, amém? Como é maravilhoso sentir a presença do Espírito Santo, né? Oh meu Deus, glórias sejam dadas ao Senhor. Hoje é noite de conquista e nessa noite de conquista nós vamos vencer todo desânimo, em nome de Jesus. Nós vamos vencer todo cansaço físico, todo abatimento da alma, toda fadiga, porque os nossos últimos dias têm sido dias de luta, dias de guerra, e às vezes nós até pensamos em desistir, não porque o sentimento de desistência está dentro do nosso coração, mas é porque o cansaço tem tomado conta da nossa vida, o cansaço de lutar há anos dentro da mesma guerra, o cansaço de pedir há anos pelo mesmo milagre, o cansaço de muitas vezes ir para a casa do Senhor, sabe, cansado, arrastado, desanimado, entristecido, esperando o grande dia do nosso milagre e da nossa bênção. Mas uma coisa, eu estou certa, tudo que Deus começou a fazer na nossa vida, Ele ainda não terminou. Se nós estamos aqui com vida, é porque o Senhor ainda vai concluir aquilo que Ele começou a realizar em nós. Portanto, se alegre no Senhor, se anime no Senhor, se fortaleça no Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Se você não está conseguindo caminhar, peça para o Senhor, se necessário, de carregar no colo, mas permaneça, porque você vai vencer em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Abra aí a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 30. Nós vamos ler a partir do verso 1. 1 Samuel 30. Vamos ler do 1 ao 8 a princípio. Diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e em lá queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Agora, no mesmo capítulo, vamos ler o verso 19 e 20. Diz assim: Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: Este é o despojo de Davi. Senhor, fala conosco, ministra os nossos corações com a tua palavra. Renova-nos, ó Pai querido, não só o nosso interior, mas o nosso exterior, para que o cansaço, a fadiga, a sonolência, as preocupações do dia a dia não nos roubem dessa palavra. Senhor, que verdadeiramente o renovo do Senhor se manifeste nas nossas vidas agora, no nosso físico, em nome de Jesus, para que renovados, fortalecidos no Senhor, nós possamos estar com os nossos ouvidos completamente abertos, os nossos corações completamente quebrantados, a nossa mente completamente alinhada à palavra do Senhor, para que nós possamos, ó Pai querido, observar na íntegra tudo aquilo que o Senhor vai falar
Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus nos fala que Davi, ele vivia em guerra com Saul. Na verdade era Saul que vivia em guerra com Davi. E Davi vivia fugindo o tempo todo de Saul, diz a palavra de Deus. Só que para que Davi ele não padecesse nas mãos de Saul, ele fugiu para a terra dos filisteus, se unindo a Aques, que era o rei da época dos filisteus. E Davi ele foi extremamente fiel ao rei dos filisteus. Por quê? Porque fidelidade era uma marca de Davi. Ou seja, independentemente de com quem ele estava, no lugar onde ele estava, ele era um homem fiel porque estava no DNA dele. E eu glorifico o Senhor por ler esse texto, por saber disso, porque eu vou te falar. Uma das características mais valiosas que um servo de Deus pode ter é a fidelidade. E eu louvo mais ainda ao Senhor, porque eu sei que essa característica faz parte da nossa vida. Nesse tempo, Deus tem levantado um povo fiel. Por quê? Porque independente da dificuldade, nós não temos deixado o altar, nós não temos deixado a presença do Senhor. Ainda que o abatimento tenha vindo, ainda que o cansaço, a fadiga, o desânimo tenha nos assolado, nós temos permanecido íntegros e fiéis na presença do Senhor. Por quê? Porque Ele nos marcou com a característica de fidelidade que Ele também derramou sobre a vida de Davi. Amém. Amém? E essa fidelidade de Davi fez com que ele servisse o rei Aques. Só que Aques, por ser o rei dos filisteus, queria guerrear contra o povo de Israel. E como Davi o estava servindo, o que ele fez? Ele chamou a Davi e ele disse: Davi, vem comigo, vem com os teus soldados, bora guerrear contra Israel. Até sou estranho, né? Porque Davi, na verdade, ele guerreava em favor do povo de Israel. Só que ele estava fugindo de Saul e estava lá no meio dos filisteus. Então o que ele fez? Por causa da fidelidade, ele se uniu com o exército dele ao rei Aques para ir contra o povo de Israel. Só que os filisteus começaram a estranhar a presença de Davi, porque eles sabiam que Davi era em favor do povo de Israel. E o que eles fizeram? Olha, Aques, faz o seguinte: manda Davi voltar para casa. Está estranho esse negócio, está esquisito. Davi não é dos nossos, independente da fidelidade dele, independente de qualquer coisa, manda ele voltar. E a Bíblia fala que quando Davi estava voltando, juntamente com os soldados dele, ele chegou a Ziclag. E quando ele chegou naquela terra, diz a palavra de Deus que o lugar estava queimado, que o local estava destruído, que o povo, os inimigos, tinham levado a família de Davi, a família dos soldados de Davi em sequestro. Só que nenhum deles, diz a palavra de Deus, foram mortos. O versículo 2 fala: tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Quem fez isso? Os amalequitas se levantaram contra Davi, os soldados e o povo de Israel. Agora, o que me chama a atenção nesse texto é que eles foram levados cativos, mas nenhum deles foram mortos. Por quê? Porque a boa mão do Senhor estava estendida em favor do povo dele. E eu quero começar essa ministração declarando: no nome de Jesus, não vai cair nenhum fio de cabelo da tua cabeça, nenhuma peça da tua roupa vai ser tocada, nada do teu corpo vai ser tocado, porque a fidelidade do Deus que não falha vai te proteger, vai te preservar, vai te livrar da morte. Ainda que você passe por situações de perigos, Deus não vai permitir que você seja tocado
seja, tendas, roupas e alimentos. Mas ele, a família, todo mundo mesmo sequestrado, intacto. Só o material destruído. Mulheres cativas. O que a mulher representa? A mulher é símbolo do companheirismo e do amor cativo. Filhos escravos. Filhos significam símbolos dos sonhos, da alegria e do futuro. E essas perdas levaram também o sentimento de Davi. Porque a palavra de Deus nos fala que tanto Davi quanto os homens dele choraram até não terem mais força. Choraram até não terem mais força. Talvez os seus dias tenham sido assim. Talvez as lágrimas tenham escorrido no seu rosto, porque você não tem tido nem palavras para clamar ao Senhor. E o clamor que você tem entregue ao Senhor são só lágrimas. Talvez os seus dias tenham sido de choro, de pranto, de angústia, de amargura, por olhar ao teu redor e saber que a tua casa, a tua família está cativa, está aprisionada por Satanás, está acorrentada pelos inimigos. Mas acalma o teu coração, porque aquele que quebra correntes, aquele que destrói grilhões, aquele que tira das fortalezas, aquele que tira das cavernas, está aqui nessa noite para te garantir que Ele vai trazer de volta tudo aquilo que te foi tirado e levado em nome de Jesus. Amém? Só que a palavra fala que Davi se reanimou no Senhor. Oh, aleluia! Se reanimar não é para qualquer um. Se reanimar é só para quem tem a presença do Espírito Santo de Deus. O que isso quer dizer? Você pode ter chorado até hoje, até perder totalmente as suas forças, mas o Espírito Santo de Deus vai trabalhar na tua vida e o teu físico de uma forma tão poderosa, tão intensa e tão sobrenatural, que você vai ser levantado das cinzas para cantar o hino da tua vitória. Você vai se reanimar no Senhor teu Deus nessa noite, em nome de Jesus. Amém? E Davi teve algumas atitudes, aliás, atitudes sensacionais, que fica aí como exemplo para cada um de nós. A primeira, Davi consultou ao Senhor. 1 Samuel 30, 7 e 8 fala assim: disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a escola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: olha, Davi fez uma pergunta para o Senhor: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Amém? É muito doido, porque Davi ele foi específico na pergunta: Senhor, eu vou perseguir o bando? Senhor, eu vou alcançar? E detalhe, a pergunta dele parecia mais uma pergunta retórica. O que é pergunta retórica? Você pergunta e você mesmo responde. Parecia mais ou menos assim: Senhor, vou perseguir, né? Senhor, eu vou alcançar. Eu sei, Senhor, que eu vou alcançar. Sabe por quê? Porque eu não estou sozinho nessa empreitada. O Senhor está comigo. O Senhor vai me dar graça. O Senhor vai me guiar à frente. E o Senhor vai me dar vitória nesse trajeto que eu vou fazer. Em nome de Jesus. Amém? Ele consultou ao Senhor. Ele poderia estar totalmente embaralhado, perdido, confuso, talvez buscando resposta de um lado e do outro, mas não. Ele foi direto ao ponto, para aquele que ele sabia que poderia resolver a situação. Posso dizer uma coisa?
sem rodeios, querido. Vá direto ao Pai. Busque diretamente ao Pai. Fale diretamente ao Pai. Clame diretamente ao Senhor, porque Ele já tem uma resposta, Ele já tem um decreto, Ele já tem uma solução para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Não fica rodeando, ou talvez tentando fazer alguma coisa que você considera melhor. Não. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Consulte ao Senhor, porque dele virá a resposta para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Ou seja, quando você buscar, você vai encontrar resposta, abrigo e refúgio no Senhor em nome de Jesus. Amém? A segunda atitude de Davi esforçou-se no Senhor. Aleluia. O versículo 9 fala assim: partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Amém? Reanimar-se no Senhor é isso. Eu não tenho força, mas eu vou. Eu não tenho ânimo, mas eu vou. Eu não tenho vontade, mas eu vou. Eu estou cansado, mas eu vou. A minha fé está abalada, mas eu vou. Não importa o que esteja acontecendo, mas eu vou. Eu vou me esforçar em quem? Em Deus, porque Ele é o único que pode trabalhar o meu físico, que pode me tirar do chão, que pode me colocar de pé, que pode me sustentar com a graça, o poder e a força dele, e me levar adiante para aquilo que eu tenho que fazer.
49. Olha que doido. A Bíblia fala que Davi ele tinha com ele 600 soldados. 600 soldados. Só que, olha o que o versículo 9 fala: partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficavam. E aí o versículo 10 fala assim: Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Isso é doido, porque eu já ministrei algumas vezes anteriormente, e eu volto a repetir, porque lendo esse texto eu me lembrei novamente disso, e é muito doido. Às vezes, numa guerra que envolve a muitos, nós só conseguimos lutar com poucos, e às vezes nem com poucos. Às vezes nós temos que lutar sozinhos. Quantas vezes nós temos uma família imensa, que no dia da festa está toda a família lá, está pai, mãe, tio, sobrinho, vovó, cunhado, a família inteira. Mas no dia da guerra, cadê a família? Não tem. Quantas vezes, até dentro da casa do Senhor, nós enfrentamos grandes desafios, e na hora de colocar a mão na obra, para realizar a obra, cadê os oficiais da igreja? Cadê o povo da igreja? Às vezes nós somos cercados de pessoas, mas por muitas vezes, na hora da nossa batalha, na hora da nossa guerra, são os poucos que nos ajudam, são os poucos que estão no nosso lado, são poucos aliados que nós temos, e às vezes nós caminhamos completamente sozinhos. Sabe por quê? Porque nem sempre quem está conosco tem o mesmo sentimento que nós, tem a mesma força que nós, tem o mesmo entendimento que nós e tem a mesma atitude que nós. Nós somos um povo aqui na igreja com várias pessoas. Se são várias pessoas, são pessoas com sentimento, caráter, personalidade, atitude, gesto, postura completamente diferente. O que isso quer dizer? Que às vezes eu tenho força para estar em todos os cultos, mas às vezes o irmão de cá não tem força para estar em todos os cultos. Às vezes a irmã de cá não tem força, ou às vezes ela até vem, mas ela está preocupada com alguma coisa. Ou seja, são sentimentos diferentes, são posturas diferentes. Só que, independentemente dos 200 não terem continuado a caminhada com Davi, porque eles estavam exaustos, eles estavam cansados, quando Deus liberou a vitória para Davi, os 200 também conseguiram os despojos. Por quê? Porque Davi teve um entendimento espiritual, que nem todos que estavam com ele tinham o mesmo ânimo e o mesmo sentimento. E isso é algo que nós, como servos de Deus, precisamos entender. Eu não posso cobrar da diaconisa Andressa a mesma maturidade que eu tenho. Por quê? Porque eu sou uma pastora há anos, eu sou mãe dela, eu sou mais velha do que ela, eu já tive mais experiências do que ela, então eu não posso esperar que a Andressa, ela reaja da mesma forma que eu, que ela se entregue da mesma forma que eu, que ela faça da mesma forma que eu. Por quê? Porque espiritualmente falando, eu desenvolvi uma maturidade maior do que a dela. Nós não podemos cobrar dos filhos, às vezes, algo que eles não podem nos dar. Não podemos cobrar do marido, da esposa, no trabalho, em qualquer área da nossa vida, aquilo que as pessoas não podem nos dar. Nós, como servos de Deus, precisamos entender a limitação
sentia uma exaustão na vida daqueles homens, mas ele também sabia que o mesmo Deus que tinha fortalecido ele era o Deus que estava na vida daqueles homens. Amém. O que isso quer dizer? Que ainda que a nossa família, a nossa casa, os nossos colegas de trabalho e até o povo da igreja aparentemente tenham maturidade menor, estejam mais exaustos, mais cansados, eles também são filhos de Deus, eles também são servos de Deus, eles também têm o Espírito Santo de Deus, Deus também é com eles. Ou seja, se Deus operou na nossa vida, vai operar na vida deles em nome de Jesus. E nós como igreja precisamos entender isso. Amém? Nós precisamos entender isso. Aí olha que doido, né? Tem uma passagem na Bíblia que eu acho maravilhosa, que fala muito comigo. Deus falando ali com Gideão através do anjo. Deus fala assim para Gideão: ô Gideão, já que o Senhor é contigo, ferirás os homens como se fossem um só, porque nós sabemos que vários inimigos se levantaram contra o povo na época de Gideão, mas Deus ele separou apenas 300 para que Gideão guerreasse, e através dos 300 Deus deu vitória. Davi estava com 600, 200 ficaram exaustos, ele prosseguiu com 400, mas com 400 o Senhor deu vitória. Amém. O que é isso? Não é a quantidade, é o poder de Deus. Amém. Não é a quantidade, é a presença do Espírito Santo. Não é a quantidade, é a glória de Deus. Não é a quantidade, é Deus te guiando no caminho. Não é a quantidade, é a presença de Deus que te fortalece e que te dá graça todos os dias para vencer todos os gigantes que têm se levantado contra você. Amém. Amém. Porque aparentemente falando, meu Deus, os amalequitas são em grande número. 600 já era pouco diante da quantidade dos inimigos. Menos 200, Senhor, piorou. E agora, queridos, se Gideão venceu mais de 20 mil com 300, você acha que Davi não ia vencer com os 400? Eu quero te dizer uma coisa da parte de Deus nessa noite: Deus é com você, e ainda que venha um exército inteirinho somente contra você, ainda que esteja só você, Deus que está na tua vida vai te dar vitória em todos os aspectos, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz nessa noite: agindo o Senhor, quem me impedirá? Ninguém, porque maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E para a gente encerrar, a quarta atitude de Davi foi que Davi lutou para tomar de volta o que lhe pertencia. Amém. Tem uma frase que eu amo dizer, que eu digo sempre: Satanás não merece trégua, porque ele não dá trégua para ninguém. Ele não merece trégua. Davi, a hora que ele chegou lá no arraial, viu os amalequitas, viu a situação da família dele, dos soldados, ele falou: o quê? Deus é comigo, eu me reanimei, o Senhor me fortaleceu, Deus me fez um soldado valente, um guerreiro. Então é o seguinte: eu vou contra esses amalequitas na força do Senhor, e eu vou vencer um a um em nome de Jesus. E ele foi contra os amalequitas. E qual foi o resultado que ele teve? Vitória. Aleluia, vitória, 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 vitória. E a palavra do Senhor, ela nos diz, a partir do verso 18 do capítulo 30 aqui de Samuel, fala assim: assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres, não lhes faltou
nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: esse é o despojo de Davi. Esse é o despojo de Davi. Aquele que estava cansado, afadigado, entristecido, aquele que havia chorado até não ter mais força, se levantou, se reanimou, consultou o Senhor, se fortaleceu, foi em busca do que havia perdido e trouxe de volta como restituição o milagre de Deus. E mais ainda teve o despojo dos inimigos. Essa palavra ela está sobre a tua vida, em nome de Jesus. Tudo aquilo que você foi roubado, tudo aquilo que Satanás te tirou, em nome de Jesus, Deus vai te restituir em casa, em família, em filhos, em bens materiais, em milagres sobrenaturais. E mais ainda, além do teu milagre, Deus vai trazer o despojo, ou seja, vai sobejar, vai transbordar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, por todos os lados. A bênção de Deus vai ser liberada sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Amém? Você está aqui porque você confiou. Então, se você confiou, você é inabalável. Por quê? Porque tem força de Deus aí.